O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos começando o programa A Bíblia Fala. Eu quero dizer para você que este programa tem um objetivo de mostrar para você o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, o programa A Bíblia Fala é exatamente para trazermos aqui assuntos que são necessários esclarecimento e nós estamos aqui para isso. E hoje, o assunto hoje vai ser política. Como assim, pastor? Política? Exatamente. Há muitas pessoas que têm muita dúvida a respeito desse assunto política e nós vamos aqui falar sobre este assunto. E hoje aqui neste programa nós temos aqui pastor, nós temos aqui professor de política que nós vamos falar já. Então eu já quero registrar a presença de cada um. O nosso querido pastor Alessandro Bertolin, que vai estar cumprimentando, falando da tua igreja, o seu endereço. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Altamiro, a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo da Universo TV. Neste momento também eu quero cumprimentar o professor Miranda. E eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento, localizado no Barreiro, na rua, ali em frente ao Burger King, na rua Inocência, número 65, no Barreiro. Eu sou o pastor Alessandro Bertolin e muito obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, que maravilha, glória a Deus. E agora o professor José Miranda. Professor José Miranda, professor de quê? Qual o nome da tua escola? E quais tipos de aluno que frequenta? Aprendeu o quê? Em primeiro lugar, pastor, muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui também. Além da participação, está conosco aqui o pastor Alessandro. O pastor Alessandro, assim, é um irmão querido, uma pessoa assim que a gente tem uma admiração muito grande, né? Pelos ensinamentos que nos trazem. Pois bem, pastor, a gente está ali na ECP, Escola de Comunicação Política, que fica aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, número 360, 10º andar, né? E ali, como o senhor perguntou, o que nós fazemos? Nós ministramos cursos, né? E exatamente é o tema do programa de hoje, é a questão da política. Então nós ministramos cursos para vereadores, pré-candidatos a vereadores, prefeitos, pré-candidatos a deputado, né? E vários outros, funcionários públicos, estudantes aí na área do marketing político. Então, estamos aí na comunicação política aí para todo o estado. Qual o nome da escola mesmo? Chama ECP, Escola de Comunicação Política. Ah, que ótimo. Então, veja bem que o nosso programa hoje está recheado de pessoas capazes de tirar sua dúvida sobre qualquer assunto e hoje sobre o assunto da política. Então, já aproveitando aqui a presença do nosso amado pastor da Assembleia de Deus, pastor Alessandro Bertolin, que tem um assunto muito importante hoje para nós tratarmos aqui, pastor Alessandro. Há muitas pessoas que têm muita dúvida a respeito de política, tem pessoas que demonizam a política, tem outros que não entendem e preferem nem comentar, e nós precisamos falar sobre isto, né? Então, vamos lá. Primeiro, pastor, o que a Bíblia fala sobre política? Olha, pastor Altamiro, quando se fala política, daqui a pouco o nosso irmão Miranda, eu fico tão feliz porque muitas pessoas pensam assim, que evangélico não tem, né, crentes não tem que se meter em política. Eu estou do lado de um professor de política e que é crente, que é evangélico. Então isso já nos impulsiona a nos envolver mais, entender um pouco mais.
A Bíblia fala que não é bom ter zelo sem ter conhecimento. Tem pessoas que às vezes elas não conhecem algumas coisas e têm zelo por elas, e outros não querem nem conhecer. Mas em relação à questão da política, existe, por exemplo, a igreja enquanto corpo de Cristo, que o próprio Senhor Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja enquanto corpo de Cristo. E tem a igreja instituição. A igreja que tem sobre si um CNPJ, e que isso significa que estamos embaixo das leis que regem o nosso país. Nós temos deveres e obrigações. Ou seja, o que é esse CNPJ? A igreja, toda a denominação evangélica, ela tem ali o seu CNPJ. Então existe a igreja enquanto corpo de Cristo e a igreja enquanto instituição. Quem que eu vou confiar, uma vez que quem criam as leis são os políticos? Quem eu vou confiar para criar leis, pessoas para me representar? Eu vou confiar numa pessoa que não teme a Deus, num ateu, num idólatra? Eles não vão nos representar. Então é necessário a gente entender que existem essas duas igrejas, a igreja corpo de Cristo, que nunca precisou e nem vai precisar da política, mas agora tem a igreja enquanto instituição. Ela tem deveres, tem obrigações. Então muitas das leis que estão permeando aí a igreja, né, a questão dos 60 decibéis, que é muito mais, né, 60 decibéis aqui eu já estou passando deles, estou em quase 70 decibéis aqui. Você tem esse limite nas igrejas, mas uma pessoa pode parar um carro do lado de fora da igreja, na praça, e abrir a tampa de som e colocar um som ali estrondando, e ninguém pode falar nada. Então a gente vê que várias leis, elas são criadas para poder encurralar, ou seja, parar a igreja, ou tentar, né, coibir ali a própria pregação do evangelho, sabendo que isso não vai adiantar, porque o evangelho será pregado aos 4 cantos da terra e depois virá o fim. Então Professor José Miranda, o que é a política então? O que é a política? Explica o que é a política. Ok. Vamos primeiro analisar, fazer a etimologia da palavra política, né? A palavra política, ela vem do grego e ela tem a seguinte formação. Polis significa cidade. Tem um sufixo na palavra política, que é oikos. Oikos em grego é casa. Então o que é política? Política nada mais é que cuidar da casa. Minha casa está com problema de saúde, minha casa está com problema de transporte, minha casa está com problema de educação, minha casa está com problema de segurança, minha casa está com problema de saneamento. Quem que cuida disso? Somente através da política. Não tem outra forma, pastor, não tem outra forma. Por quê? É como eu dou exemplo. Talvez eu seja aqui da cidade, nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte agora, talvez seja o cara mais rico aqui da cidade de Belo Horizonte, tá? Seja o cara mais famoso aqui da cidade de Belo Horizonte. E estou vendo aqui na rua que passa aqui o estúdio onde nós estamos, uma rua muito movimentada. E se eu chegar aqui agora e falar assim, olha, eu quero fazer um simples quebra-mola aqui na rua, eu posso fazer? Não posso fazer. Quem que pode fazer um simples quebra-mola? Um simples quebra-mola passa pela política, né? Ou seja, a única pessoa que pode fazer o quebra-mola é o prefeito. Ou se não, um pedido da Câmara Municipal. Então, ela é responsável pelo quebra-mola, ela é responsável pela educação, pelo futuro, ela é responsável pela saúde, ela é responsável pelo trabalho, ela é responsável por tudo, né? E agora me assusta, as pessoas falaram assim, olha, eu não gosto de política. Sim. Por que acontece isso? Eu não vou discutir política. Se ela vai discutir a sua vida, vai discutir tudo isso que nós falamos até agora, por que você não vai? Por que você não gosta? É isso que nós temos que buscar razões. Exatamente. Às vezes as pessoas, como diz a Bíblia, né, pastor? O meu povo, o Senhor disse, o meu povo erra por falta de conhecimento. E nós estamos aqui para esclarecer, igual o professor estava dizendo, porque automaticamente todos nós já fazemos parte da política, porque nós dependemos dela. 100%. Para tudo, igual ele estava explicando aí agora, para tudo se depende da política. E por que então não entender da política, nós, evangélicos, a igreja, por exemplo, por que então não entender da política se nós dependemos dela? E se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, né, pastor, a gente vai ver que teve várias pessoas no governo, a Bíblia fala sobre isso, e que governava nações, que governava cidades, países, estados, e nada mais é do que política também, né, pastor?
Exatamente. Esses governos, a gente vê que no Antigo Testamento, por exemplo, Sodoma e Gomorra foi destruído, mas naquela época já tinha prefeitos. Né? E a gente vê que quando Nabucodonosor fez uma imagem de 27,5 metros de altura, ele convidou todos os magistrados, todos os prefeitos, todos os governadores para vir adorar aquela imagem. Então ali já tinha prefeito. Então por que Sodoma e Gomorra chegou àquela devassidão completa? Porque quando há autoridades e elas não dão exemplo, elas não conhecem o que é um temor a Deus, é natural que aquilo vai refletir em toda a sociedade. Por isso que virou Sodoma e Gomorra, foi destruído por causa do que virou Sodoma e Gomorra. Mas ali também já tinha prefeitos. A gente vê que no próprio país e nos outros países, aqui também no nosso país, a sociedade, o crime, ele cresce a cada dia que passa. A fome, a droga. E é tão interessante que uma coisa que é para os governos fazerem, combater a criminalidade, combater as drogas, ajudar as pessoas, eles não fazem e transferem isso para a igreja. Qual é o trabalho dos pastores? Qual é o trabalho dos evangélicos, das igrejas? A gente vai e tira a pessoa da droga, tira a pessoa do crime, levando para ela Jesus Cristo. Então a gente consegue fazer isso e os governos que ganham para isso, eles não conseguem fazer. Então por que não pegar toda essa experiência, tudo que Deus tem nos usado para fazer e usar isso dentro da política para ajudar pessoas, para diminuir, quem sabe zerar o índice de criminalidade? Porque a gente vê, chega numa favela ali, a favela está pegando fogo. Abre uma igreja, aquelas pessoas que estavam entregues à criminalidade se convertem, a gente vê aquela igreja ali, parece não representar tanto, mas ela começa a influenciar aquele lugar, e aquelas pessoas que antes eram uma maldição, se tornam uma bênção na mão do Senhor Jesus. Agora, por que é tão essa política, a questão da política é tão resistente no meio evangélico, de tanta coisa errada que a gente vê? Mas por que isso? A Bíblia já nos orienta, pastor e professor, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. A gente sabe disso. Só que a gente vê essa briga dos políticos, por quê? Eles não querem ajudar as pessoas. Eles querem ali, é uma disputa de poder. A gente vê desvio de bilhões, desvio de milhões, desvio disso, daquilo. Mas o trabalho social, o retorno para a sociedade, igual aqui o professor falou, que é casa, é cidade, onde está o retorno? A gente vê que quase 60% do Brasil, ele ainda carece de saneamento básico. O que é isso? Não tem esgoto, não tem água potável para as pessoas. E essa dinheirama toda, para onde vai? É isso que a gente tem que acordar para isso. Ou eu concordo com o que está aí, com o que sempre aconteceu, ou então eu me posiciono para tentar mudar essa realidade. E isso se faz através, né, da política, ou seja, desse envolvimento. Tanto é, pastor, que no Brasil hoje tem 29 partidos. 14 partidos são de esquerda e 14 partidos políticos são de centro, chamado Centrão. E um partido de direita. E a gente está vendo a parafernália toda que isso está levando o Brasil. Ninguém entende ninguém, é uma briga, é uma coisa terrível, mas nós não vemos benefício nenhum para a sociedade, a não ser para essas pessoas. Então a gente precisa de se posicionar. O que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Mas como o nosso assunto é a Bíblia fala, vamos na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isto? O pastor acabou de citar, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Citou o rei Nabucodonosor. Nós temos também exemplo do rei Faraó, que era o governador, o comandante do Egito. E Nabucodonosor era o comandante, o governador maior da Babilônia. E, no entanto, ele fez o povo sofrer tanto. Mas, quando a gente olha que o Senhor falando lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a seguir, quando o Senhor disse assim: e se eu cerrar os céus e não houver mais chuva? Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra?
ou se eu enviar peste sobre o meu povo. Mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vejo aqui que Deus está falando, quando ele fala sararei a sua terra, por exemplo, se eu estou no Brasil, a minha terra é o quê? Brasileira, eu sou do Brasil. Uhum. Se você é dos Estados Unidos, terra americana e tal. Então o Senhor está falando com Israel e hoje ele está falando conosco, porque nós estamos no Brasil. Se converter dos maus caminhos, eu vou sarar a sua terra. Então Deus está falando que ele quer a bênção desta terra. Mas esta bênção precisa vir, primeiramente, aos nossos representantes políticos, né? Que em todas as áreas, municipal, estadual, federal e assim por diante. E o professor sabe muito falar sobre isso, porque nós temos, na política nós temos legislativo, executivo e o judiciário, né? São 3 poderes que se unem para fazer tudo com o mesmo propósito, vai arrebentar. Mas o que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Eu gostaria de entrar aqui na reflexão que o pastor Alessandro fez, agora o senhor completando, principalmente agora dirigido o que a Bíblia fala e também aos cristãos, né? Principalmente os evangélicos, que às vezes encontra-se pastores, encontra pessoas que não querem falar sobre política, né? E se você pegar a Bíblia, né? O que o senhor vai ver ali? Quem que foi José? José foi um governador. Governador é um cargo político. Sim. Ok? Quem que foi Daniel? Governador. Jesus, quando foi crucificado, ele ficou num túmulo, tá? Né? Um túmulo que nunca foi habitado. Quem que foi José de Arimateia na Bíblia? Senador da República. Tá? O primeiro e segundo livros a Reis fala de quem? Política. Então a Bíblia, você vai pegar todo do começo ao fim, ela vai se tratar de política, ela vai falar de política. E muitas vezes a igreja ainda não quer discutir política, não quer falar sobre política. Se nós formos tirar a política da Bíblia, dos 66 livros que nós temos, se nós formos tirar a política da Bíblia, ela vai ficar dessa fininha, vai ficar pequenininha. Né? Então é importante a reflexão política dentro da Bíblia mesmo. Né? E muitas vezes eu falo que a própria palavra vocação, que vem do latim de vocare, que é um chamado, está falando de chamado, a política, muitas vezes, ela está vindo como um chamado. Você vai ver que os homens bíblicos foram chamados. Então, esse chamado está acontecendo, às vezes, com vários pastores, com vários cristãos, e eles não estão atendendo esse chamado. Certo. Então, é importante nós fazermos essa reflexão, chamar, que agora o programa do Senhor dá essa oportunidade, para nós estarmos falando sobre isso agora, abertamente, chamar, a convocar os cristãos a estar fazendo agora a política. Não a politicagem, né, pastor Alessandro? Sim. Não, a fazer a boa política, fazer essa política que realmente ela vai impactar na vida das pessoas, né? Tanto na vida social, na vida financeira, em todos os sentidos da sociedade. Então, é por isso. E o que nós precisamos, pastor Bertolini, é exatamente esclarecer para as pessoas menos esclarecidas sobre a política, porque de repente eu falo, igual o professor estava dizendo, que muitas pessoas falam, eu não concordo, eu gosto de política, isso aí é do diabo, política é não sei o que e tal. Enquanto nós estamos dependendo dela. A política é uma oportunidade que nós temos, todos nós, para escolher as pessoas que vão nos representar em determinados cargos, em determinados postos. Então é onde nós temos oportunidade. E quando a gente ignora certas coisas, nós acabamos entregando aquilo que poderia ser para nós estarmos desfrutando de coisas boas, honestas, a família abençoada, a família com mais respeito, com mais integridade. De repente nós estamos entregando nas mãos de quem não está nem aí com nada, não está preocupado com nada, mas preocupa consigo mesmo. Por isso que nós temos que esclarecer e saber que a política não é do diabo, a política não é pecado. Agora, esse negócio de direita, esquerda, centro, nós temos que estar exatamente preocupado em defender a integridade do nosso país, da nossa família, independente de quem seja. Nós precisamos saber que a política não é demoníaca. A política é uma oportunidade que nós temos para estarmos escolhendo quem vai nos representar. Não é isso, pastor? Sim. Olha, pastor Tamiro, eles sempre tentaram
desarticular os cristãos para que eles não venham estar se organizando. A gente vê que uma família organizada é uma família forte. Um país organizado é um país forte, é só nós olharmos para os Estados Unidos. Então, um povo organizado é um povo forte. Porque o reino dividido, diz a palavra de Deus, o reino dividido não subsiste. Então é necessário a gente entender essa organização, o povo de Deus se organizar para que a gente possa fazer essa diferença. Nós vamos a um break agora, nós voltamos já com um assunto muito importante. Já já a gente volta com vocês. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Venha fazer uma visita na Igreja Internacional Despertar da Fé. Deus quer falar com você. Igreja Internacional Despertar da Fé. Um novo avivamento para o povo de Deus. Bem-vindos à Rede Universo TV. Somos uma emissora e há anos estamos no ar, levando até você entretenimento, informação e cultura para milhares de lares em quase toda Minas Gerais. Temos o compromisso de oferecer um conteúdo variado e de qualidade, que atenda aos interesses e necessidades de todos os tipos de público. Além de programas de entretenimento, também nos dedicamos a transmitir cultos de igrejas. Contamos com jornalistas experientes e uma equipe de produção e técnica, competente, que trabalham incansavelmente para levar a você assuntos relevantes. Também temos orgulho de apoiar a nossa cultura, dando espaço para artistas e talentos de todas as regiões do nosso estado. Nossa grade de programação conta com programas de música, esporte e lazer, infantil, filmes, reflexões bíblicas, podcast e entrevistas. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer, cultura, conhecimento e diversão para toda a família, mantendo sempre a qualidade e a seriedade que a TV merece. Agradecemos a todos os telespectadores pela confiança e pela audiência, e esperamos continuar trazendo o melhor da TV para vocês por muitos anos. Rede Universo TV. Uma TV ligada em você. Universo TV. Uma nova opção para você. É isso aí, gente, que maravilha, o programa está uma bênção. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, a todas as igrejas, a todos os pastores. Eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus que estão comigo aqui hoje para apresentar este programa. E o assunto hoje é sobre política. Agora, pastor Alessandro Bertolini, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que ama a Deus, ele deve também envolver com a política, ou até disputar algum cargo político, uma pessoa que serve a Deus, que é cristão. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, pastor, se hoje muitos projetos não foram aprovados ainda, né, é porque ainda tem servos de Deus que foram eleitos pelo povo de Deus que estão nos representando. Não é a maioria, é a minoria, mas é muito triste. O senhor imagina, a gente ora para Deus dar saúde a uma criança para ela viver, e a gente vê partidos, ou seja, política, tentando matar uma criança no ventre. A gente ora para libertar um drogado e ver pessoas tentando liberar as drogas. Então isso é completamente contrário o que a gente prega, o que a Bíblia fala.
né? Então a Bíblia fala que aquele que bebia não bebe mais a partir do momento que a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus. Aquele que roubava não rouba mais. Então existe essa transformação radical pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Senhor Jesus. Mas o mundo, ele vem contra isso aí. O mundo quer fazer com que o certo fique errado e que o errado fique certo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala, por exemplo, em Juízes capítulo 9, ali vai falar de uma eleição, mas fala da eleição das árvores. Quando Jotão subiu ao monte, porque na época ali de Juízes, né, desde o primeiro até o último, foi levantado para organizar a nação de Israel, porque a Bíblia fala que aquele povo fazia o que eles queriam, do jeito que eles queriam, da forma que eles queriam, sem temer a Deus, sem fazer nada. E os filhos de Gideão, um deles, ele retorna para Siquém e ele quer assumir o reinado em Siquém. E aí ele faz uma proposta para todos ali, dizendo: o que vocês preferem, ter 50 dominando sobre vocês ou eu sozinho? E as pessoas foram propícias a aquela conversa fiada dele. Agora, o que é mais interessante? O povo do templo de Baal Berite, que é a idolatria, e os juízes foram levantados exatamente para combater a idolatria, eles fazem um financiamento público de campanha para aquele homem. Ele vai e contrata, para um desses irmãos, contrata pessoas, a Bíblia fala em Juízes capítulo 9, desocupadas, para poder falar bem dele. E o que ele faz? Ele pega os seus 50 irmãos e mata eles, para ele assumir o reinado em Siquém. Aí agora Jotão vai e sobe ao monte, e ali ele faz uma ilustração dizendo que as árvores pudessem se apresentar, ou seja, para poder reinar. Venha vocês e reina sobre nós. Chamou a figueira. A figueira, porém, falou: eu não vou deixar o meu doce, que é saboroso, para reinar sobre vós. Chamou então a videira: eu não vou deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para reinar sobre vós. Ou seja, ele chamou pessoas que tinham frutos. Já que nenhum deles se apresentaram para reinar sobre Siquém, aí o que aconteceu? Chamaram então Abimeleque, esse que tinha matado seus irmãos. Chamaram Abimeleque, e a Bíblia fala em Juízes 9, chama Abimeleque de espinheiro. E então chamaram o espinheiro. O espinheiro, porém, disse: venham e reúnam embaixo de minha sombra, já que vocês não querem reinar, eu vou reinar. Reúnam embaixo de minha sombra, porque se vocês não fizerem isso, de mim sairá fogo que irá consumir os cedros do Líbano. Então, primeira mentira, pastor: debaixo de espinheiro não tem sombra, só tem sofrimento. Espinheiro só dá certo com espinheiro. Só pega 2 galhos de espinho, bate um no outro, eles vão agarrar. Mas a gente, espinheiro para nós só nos traz sofrimento. Por isso que a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o espinheiro governa, o povo geme. Então ali está um exemplo claro que daqueles que tinham frutos, eles se omitiram. A Bíblia fala que quando o homem de bem se omite, o mal governa, ou os maus governam. E isso trazendo para nós aqui hoje, o que acontece? Por que Abimeleque, eles não tinham que combater a idolatria? E por que foi pegar a prata exatamente do templo de Baal Berite para poder contratar pessoas para falar bem dele e ainda matar os seus irmãos? Então, a partir daquele momento que ele foi financiado pela prata do templo de Baal, pela idolatria, ele não podia mais pregar contra a idolatria, porque ele estava sendo financiado por ela. Então agora ele não podia falar mais mal da idolatria. Vamos trazer isso para os dias de hoje. A pessoa que não pode falar mal do crime organizado, significa que ele está sendo financiado pelo crime organizado. A pessoa que quer liberar a droga, significa que ele está sendo financiado por pessoas por trás ali, ou seja, traficantes. A pessoa que ela quer de todo jeito impor a lei da morte, ou seja, matar a criança no ventre, é porque ela está sendo financiada por este povo. Então, quem não é financiado por essas coisas, a gente tem toda a liberdade de lutar contra todas essas aberrações. Por isso que é essa diferença. A Bíblia fala aqui: então vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, se o senhor pega um governante, o professor citou aqui de José do Egito, coloca José
compara ele com os outros governantes que tiveram ali no Egito. Pega Daniel, compara o governo de Daniel com os demais na Babilônia. Pega ali Neemias e compara o governo de Neemias com os demais. A gente vai ver que há uma diferença, por quê? Aonde tem um servo de Deus, eu fico tão feliz quando, professor, eu chego num hospital que tem um médico e me cumprimenta, pastora, paz do Senhor, o tratamento é outro. É diferente. A gente chega numa empresa, o dono da empresa serve ao Senhor, teme ao Senhor, ele sabe honrar essas pessoas. Então, quando eu chego numa cidade que o prefeito é crente, é diferente. A gente vê que a cidade, né, o povo é diferente. Mas quando é o contrário, é uma opressão só. É isso que nós temos que acordar, pastor. Se a gente consegue fazer o bem para todas as pessoas, sem ter uma ferramenta na mão que é a política, a gente faz por fazer, por temer a Deus e fazer a obra, imagina tendo esta ferramenta em nossas mãos. Então, se a gente vê, pastor e professor, que José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus da cruz, comprou ali uma sepultura nova, ele era senador da República, quer dizer que a Bíblia fala que os servos de Deus, homens de Deus, podem sim estar na política, conforme falou a respeito de José. Eu penso, professor e pastor, que José no Egito como escravo, ele já estava na campanha política dele sem saber. Okay. Mas como assim, pastor? Como assim? Presta atenção. É claro que não teve votação, que o voto de José foi um só. É o voto do Criador. Ele vai ser e acabou, pronto. Foi o voto que ele teve, o voto do Senhor Deus. Mas, quando ele estava sendo tentado ali, por aquela mulher do seu patrão que ali estava, tentando seduzir a José. Veja bem que José era um jovem, forte, bonito, cheio de saúde, mas ele resistiu à tentação. Ali ele já estava mostrando o seu caráter, ele já estava mostrando que tipo de homem de Deus que ele era. E Deus estava olhando tudo isso. José foi preso, não foi porque ele fez coisa errada, mas pelo contrário, porque ele fugiu do pecado. Sim. Porque ele fugiu do pecado, ele foi preso, né? Quer dizer, é a justiça sendo injusta, leva José para ser preso, sendo que ele simplesmente fugiu do pecado, deixou de pecar, não caiu em tentação. E dentro da cadeia, Deus estava preparando José também. Quando ele chega diante do rei Faraó, o rei do Egito, que ele interpreta o sonho de Faraó, quando ele disse, olha, senhor Faraó, o senhor deve olhar entre os seus um bom administrador, porque os 7 anos de vacas gordas vai ser muita prosperidade, tem que ter alguém inteligente para fazer vários armazéns, para armazenar o fruto que o Egito vai dar, porque vai vir 7 anos de vacas magras e tal, como todos já conhecem esta palavra. Eu penso, pastor e professor, que o Faraó, ele deve olhar, essa pessoa vai ser meu filho, ou então vai ser o meu sobrinho, vai ser fulano. Então. E Deus, eu vejo Deus apontando o dedo santo para Faraó e dizendo para ele, quem será este governador está na sua frente, é José, ele que será o governador. E o que aconteceu? O melhor governador de todos os tempos do Egito foi José, aquele escravo, que não tinha aparência de governo nenhum, não tinha aparência de um bom político, coisa nenhuma, talvez nem entendia de política, mas Deus deu para ele o governo e deu para ele uma ótima administração. Sim. Não é isso, professor? Perfeito, perfeito. E me chama muita atenção nesse diálogo que nós estamos tendo aqui, é que estão falando de homens capacitados. Eles se capacitaram também. Exato. Eles estudaram também. Né? Eles simplesmente, hoje eu não sei se é felizmente ou infelizmente, pastor, se a forma de eu vencer uma eleição, ela vem através do voto. Né? Ela vem através do voto. Ou seja, eu não preciso ter uma preparação para mim ter um cargo público. Isso me chama muita atenção. Eu acho que essa preparação também que se precisa. Né? É igual, por exemplo, o senhor para ser pastor, o que o senhor teve que fazer? Um curso de teologia. Para mim ser médico, eu tenho que fazer um curso de medicina. Para ser engenheiro, engenharia. Né?
de dentista, eu tenho que fazer um curso de odontologia. Então é o seguinte, e para mim ser político, o que eu preciso? Hoje, o que eu preciso para mim ser político? Simplesmente saber assinar o meu nome. É a única coisa que eu preciso saber. Ou seja, ele não tem ali uma formação administração pública, ele não tem ali uma formação de elaboração de projetos sociais, ele não tem uma noção clara o que é um partido político, ele simplesmente candidata por quê? Porque ele acha que eu sou conhecido e às vezes tem um recurso para fazer uma campanha, então eu candidato. Ou seja, ele não preocupou em se formar, ele não de se capacitar. Então, essa capacitação, ela é de suma importância. O que era aqueles homens da Bíblia? Eles se capacitaram, eles não tinham aquele dom, eles não tinham aquela percepção, mas se capacitaram da administração pública. Se o senhor pegar bem hoje, o município hoje, qualquer município que seja, do menor ao maior, o maior empregador hoje é o município, é a prefeitura, é o maior empregador. A maior fonte de renda que tem hoje é o município, tá? É a prefeitura. Então, agora, quem está administrando muitas vezes não tem essa capacidade, não tem essa condição hoje para administrar, tá? Então, é de suma importância ter essa preparação também, né? Tem Isaías 32:8, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. O que é ser nobre? É exatamente essa preparação. Amém, glória a Deus. Então, gente, olha, nós estamos com o programa A Bíblia Fala. Este programa vai ao ar todos os sábados, meio-dia, com reprise também no domingo. Você pode anotar nossas redes sociais e já seguir a gente, espalhar, compartilhar com todos para que possam estar assistindo o nosso programa todos os sábados e aos domingos, aqui pela Rede Universo TV. Quero mandar um abraço a todos os nossos queridos telespectadores também da cidade de Três Pontas, que nós temos lá o canal 24.1. Um abraço a todos vocês de Três Pontas e cidades vizinhas, né? Forte abraço a vocês de Varginha também. Deus abençoe. Meus queridos, olha, nós estamos com este programa, cada programa vai ter um assunto diferente. E nós estamos baseando na Bíblia. O que a Bíblia fala. Falamos aqui de José de Arimateia, falamos aqui de José do Egito, que foi realmente preparado por Deus, que nunca tinha mexido com política, e, no entanto, foi o melhor governo do Egito. Porque, pastor e professor, eu acho que a primeira preparação de qualquer um bom administrador público é o caráter. Porque quando a pessoa tem um bom caráter, é claro que ele vai pensar em tudo que é necessário para as famílias, para tudo e qualquer tipo de pessoa, não é isso, pastor? Sim, pastor Altamiro. O Brasil, nós temos uma cultura sempre de escolher o menos pior. Tem candidatos a vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente, e a gente tem essa cultura, eu vou escolher o menos pior. É difícil encontrar uma pessoa boa, falar, não, eu vou escolher essa pessoa porque ela é boa. Nós temos que acabar com essa... É isso mesmo, é escolher o menos pior. Escolher o menos pior, acabar com essa mentalidade. Então, o professor estava falando aqui da questão do voto. A gente vê, e a gente tem que se atentar para isso, que no Antigo Testamento não tinha, nós estamos, a democracia... Agora, mas no Antigo Testamento não existia isso, até mesmo porque Deus não é democrático, tá, pastor? Tem muitas pessoas que precisam ler a Bíblia. Deus não pede, Ele manda, e o que Ele define está definido. Então, quando Deus definia ungir um rei, por exemplo, Ele levanta o profeta Samuel e manda Samuel na casa de Jessé para ungir um rei. Chega na casa ali de Samuel, de Jessé, ele vê todo mundo ali sentado à mesa, porque naquela época colocava-se o pai, os irmãos, por ordem de idade, e se tivesse todo mundo ocupando a mesa, o mais novo ou os mais novos, se não tivesse lugar na mesa, eles sentavam no banco ou até sentavam no chão. E aí ele faz uma pergunta, o senhor tem mais algum filho? Ele falou, tem ainda um menor que está lá no campo, que era Davi. E aí o Senhor fala para ele, olha, é esse que você vai ungir. Então ele falou, olha, ninguém pode levantar, ninguém vai sentar antes que ele chegue. Então ele chegou, Davi foi ungido rei de Israel. Naquela época Deus mandava ungir reis, as pessoas eram ungidas. Hoje não, pastor. Hoje é através da urna eletrônica, através do voto. O senhor pode pegar o melhor homem do Brasil,
um homem de Deus e colocar ele numa eleição, se ele não tiver a maioria lá na urna, ele não será eleito para nenhum tipo de cargo. Então, nós temos que entender isso. Ah, foi Deus que levantou. Deus ungia reis. Se hoje, por exemplo, um profeta ungiu o senhor para ser o governador do estado de Minas Gerais, ungiu o senhor para ser um senador, e o povo não voltar. Eles não vão entenderem isso, porque existe esse critério, por isso existe o Tribunal Superior Eleitoral, a pessoa tem que estar ali, ela tem que pertencer a um partido, ela tem que ir para a eleição e ela tem que ir para uma disputa. Então Deus está escolhendo pessoas, mas as pessoas precisam de entender isso lá na urna, para que eles tenham a maioria na urna, para a gente parar com esse negócio de escolher o menos pior e escolher pessoas boas. Né? Pessoas que olhar para a pessoa e falar, não, essa pessoa aqui teme a Deus, ele vai lutar contra a droga porque ele não usa droga, ele vai usar contra o roubo porque ele não rouba, ele vai lutar contra a mentira porque ele preza pela verdade. É escolher o bom e não ficar escolhendo o menos pior. Isso em todas as esferas, tanto nas municipais, nas estaduais e na União, na federal. E tem acontecido também, né, pastor, que muitos vão pela influência de internet, fulano de tal está bombando na internet, vou votar nele. Não está preocupado se vai ter uma boa administração. Fulano de tal é isso, é artista, vou votar nele. Fulano de tal é isso e aquilo. É como o senhor disse. Deus pode ser um homem de Deus, pode ser uma mulher de Deus que está ali, mas se o povo na urna não corresponder, não vai adiantar nada, sabe? Então, o que nós temos que escolher? Não quer dizer que tem que ser pastor, que tem que ser crente, tem que ser isso e aquilo, mas se a pessoa é uma pessoa que a gente está vendo que realmente tem um bom caráter, uma boa administração, vai fazer um bom governo, essa pessoa vai me representar. O pastor está dizendo aqui, Deus pode derramar óleo, Deus pode ungir. Antigamente, assim, Davi ungiu, pronto, é do Senhor. Só que Deus pode abençoar uma pessoa, a pessoa abençoada está ali. Mas você que vai votar, é você que vai decidir quem vai ser a pessoa que vai te representar. Boas palavras. Sim, sim. Muito bom. Né, professor? Muito bem. Então, veja bem, e o senhor está dando aula de política, você está ensinando o que para esse povo, professor? É exatamente o que a gente falou inicialmente, né, pastor? É preparar esse candidato. Por exemplo, hoje eu lido muito com vereadores eleitos, a gente trabalha muito com vereadores eleitos. E é comum, muitos estão assumindo agora, 2024 teve as eleições, 1º de janeiro eles assumiram ali o seu mandato. Né? E ali a gente coloca para eles, por exemplo, administração pública, orçamento público, tem noção sobre isso? Às vezes não. Né? O regimento interno da Câmara Municipal, lei orgânica do município, ou seja, existe a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Será que o vereador tem conhecimento de causa sobre isso? Né? Então, tem vários assuntos ali que a gente está mostrando. Preparatória mesmo, ensinar ele para o caminho. Né? Por exemplo, hoje até estive, nesse sábado, com um grande grupo de vereadores, na cidade ali de Visconde, Rio Branco, e ali a gente tinha vários ali que estavam desenvolvendo projetos. Eu coloquei para eles, dinheiro hoje, gente, não falta. O que está faltando hoje é projeto. E o que falta é projeto. Então, qual que é o seu projeto? Qual que é a sua causa? Qual que é a sua bandeira? O que você levanta? Então, isso é de suma importância, esse candidato, ou esse vereador, ou esse pretenso aí, que quer entrar na vida pública, na vida política, ele tem noção clara, saber sobre isso, tá? Mas aqui, pastor, já caminhando também para nós encerrarmos, eu queria só chamar uma atenção de uma pesquisa que nós participamos há 2 anos atrás. E essa pesquisa, ela retrata o que nós estamos vendo, o grande problema político que nós vivemos no país hoje. Por quê? A participação das pessoas, principalmente no meio cristão, tá? E o que essa pesquisa fala ali? 3 perguntas chamaram a atenção. A primeira pergunta, você gosta de política? Isso foi feito em várias cidades, tá? E sul de Minas, norte de Minas, centro-oeste. Aí que é uma pergunta, você gosta de política? 86% vai responder, eu não gosto de política, eu não quero discutir isso. Aí teve uma segunda pergunta ali, você conhece a Câmara Municipal de sua cidade? 92% da população nunca entrou numa Câmara Municipal. Você acompanha o projeto ou os projetos do deputado, do vereador que você votou?
98% não acompanha esse parlamentar. Então, como que nós vamos querer mudar, como nós vamos querer uma outra estrutura de país se nós não participamos da vida política? Então, gente, participe da vida política de sua cidade, acompanhe a vida política de sua cidade, porque é nela que se faz a cidadania, é nela que faz o cidadão. É isso mesmo, ótimo, ótima palavra. Pastor, teve uma ótima palavra também. Gente, nós estamos já nos momentos finais da nossa programação de hoje. E olha, todos os sábados estamos aqui, e cada sábado com pessoas diferentes para tratar de diferentes assuntos, né? Nós vamos agora dar as nossas palavras finais. Primeiramente, o professor, depois o pastor. Eu vou estar despedindo. E não se esqueça, gente, olha, leva as coisas mais a sério a respeito da política, porque nós somos governados por políticos. Nós somos administrados por políticos. Então, tudo que foi falado aqui, exatamente, é claro que falta muita coisa para nós falarmos ainda, mas tudo que foi falado foi numa intenção de esclarecer mais por que nós devemos aceitar a política, gostar da política e até mesmo envolver. É exatamente por isso. Professor, as suas considerações finais. Pastor Tamir, primeiro agradecer pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui, junto com o meu amigo Alessandro Bertolini, essa grande referência aí hoje dentro da Assembleia de Deus, e logicamente por várias outras denominações aí também, um pastor assim que a gente tem uma admiração muito grande, ver o trabalho que ele está fazendo hoje em todo o estado, não só aqui em Minas Gerais, mas hoje em todo o Brasil, Parabéns, pastor, parabéns a todos vocês, e tenho certeza que o programa, A Bíblia Fala, é um programa que realmente vai trazer uma conscientização, sobre tudo que vai se relatar ali na Bíblia, mas tenho certeza que também será um canal para muitas pessoas que querem falar sobre política. Não tenho dúvida alguma. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pastor. Amém. Pastor Bertolini. Pastor Tamiro, muito obrigado por esse convite, Eu louvo a Deus pela vida do senhor. No início a gente estava comentando, era um motorista de ônibus, e hoje, Deus, como que Deus abençoou o senhor, não só, na vida espiritual, mas também colocando uma TV nas mãos do senhor, que o senhor tem aí avançado pelo estado e pelo país, e nos dando essa possibilidade de estarmos aqui falando, igual o professor Miranda. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, porque é um homem que eu sempre falo, o camarada, ele tem aquele que é metido a entender de política, tem aquele que entende. O senhor é uma pessoa que entende. O senhor tem autonomia para poder falar isso. Por isso que eu estou sentado lá do senhor com o maior prazer aqui. E, além de tudo, é um cidadão do céu, um servo de Deus. Eu quero agradecer, viu, pastor? Eu sei que este programa virá outros temas, mas aqui rapidamente, não tem aqui nada escrito, Isso aqui é espontâneo, é o que vem de dentro, é o que Deus está nos usando para poder falar, para poder esclarecer. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, o pessoal aqui da técnica, A gente chega aqui e para a gente é só chegar aqui e falar, mas a gente está vendo tanto de trabalho que eles têm, coloca microfone, tira microfone. Então Deus abençoe a todas as pessoas da técnica aqui também, e a todos os telespectadores, a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando você, a sua família, a sua casa, sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado. Amém, glórias a Deus. Pastor, muito obrigado. Professor, muito obrigado. E pastor Bertolini, vamos trazer aqui seus filhos aqui, a missionária Milene e o presbítero... Pastor Alessandro. É pastor agora, Pastor, pastor Alessandro, pastor filho, Que bênção. Sim. São advogados também, vai estar com a gente aqui, falando sobre outros assuntos, vai ser uma bênção maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, queridos telespectadores. Ore por nós, que estamos orando por você e queremos que este programa seja bênção na vida de todos. O próximo programa teremos um outro assunto muito importante aqui. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa.